Seja bem-vindo, você que está chegando. Deus vai te dar um grande livramento nesse momento. E esse livramento vai acontecer através de um entendimento que Ele vai trazer aqui para você agora. Sabe, falsas suposições, elas podem te levar ao desespero. Então, às vezes as pessoas começam a supor que algo está acontecendo, supor algum tipo de problema, né? Isso pode levar ao desespero, pode levar a uma falta de esperança, uma falta de fé, a uma má decisão. Tudo isso por quê? Por uma suposição de algo, que às vezes nem é real. Você vai ver que a maioria das coisas que nós nos preocupamos, a maioria das coisas que causam sofrimento para nós, a maioria dessas coisas nem vão acontecer. Sabe, então eu vou orar sobre isso aqui com você hoje. Deus vai te fortalecer. Eu vou orar também por curas e milagres e por manifestações do poder de Deus. E eu sei que algo poderoso vai acontecer nesse nosso período de oração. Então, você vai ver aqui na Bíblia, em Atos do capítulo 16, diz sobre o carcereiro, que o carcereiro estava dormindo, então ele desperta do sono e ele viu que por meios sobrenaturais, de repente, veio um terremoto ali na prisão e pelo fator sobrenatural, Paulo e Silas, eles foram livres da prisão. Eles foram livres da prisão. E naquele momento em que o carcereiro vê que eles foram livres da prisão, então diz aqui no versículo 27 que o carcereiro se despertou do sono e viu que as portas da prisão estavam abertas, e puxando da porta ia se suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Você está vendo isso? Então ele fez uma suposição, ele tinha uma visão dele sobre a situação, e ele não estava tendo uma visão mais ampliada. O final da história é que toda a família desse carcereiro foi salva. Versículo 31 diz: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nessa versão disse: será salvo você e toda a sua casa. Versículo 32 diz que eles pregaram a palavra de Deus para o carcereiro e todos que faziam parte da casa dele. Então, você vai ver aqui que naquela mesma hora da noite, ele foi e lavou as feridas de Paulo e Silas, que eles tinham sido açoitados. Agora, o que eu quero focalizar aqui é que muitas vezes, em uma visão natural, nós fazemos suposições de coisas que não condizem com a realidade. Existem duas coisas importantes aqui: o fato e a verdade. Tem coisas também que o inimigo tenta contra nós e isso vai até contribuir para algo que nós não entendemos no momento. Então o que eu quero dizer para você? Não tire conclusões precipitadas. Essa é a palavra. Não tire conclusões precipitadas. Talvez uma falsa suposição está distorcendo para você, está distorcendo o que é realmente a realidade. Então, aqui versículo, olha o que diz aqui, nós vamos orar. Se você tem um pedido de oração, já prepara aí. Em versículo 33, versículo 34 diz que: então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus, e manifestava grande alegria por ter crido em Deus. E sabe o que aconteceu depois? Quando amanheceu, os próprios magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Agora, como que essa história começa? Essa história começa com esse carcereiro, dentro do que nós estamos falando aqui, com esse carcereiro, ele pensando em acabar com a própria vida. Ele entrando num desespero, num desespero muito grande. Por quê? Porque se ele estava dormindo e as portas da prisão estavam abertas, aquilo seria uma responsabilidade dele. Mas na verdade Deus já estava agindo, e através disso Deus salvou a vida dele, a casa dele, e depois disso Paulo e Silas também foram livres da prisão. Sabe o que Deus estava me dando aqui nessa palavra? É que muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas por causa de fatos isolados, por causa de situações onde parece que Deus não está agindo, ou situações que muitas vezes nós tiramos as nossas próprias conclusões precipitadas,
E essas conclusões, às vezes, pode levar a gente para uma impulsividade, né? Mas nós devemos o quê? Não agir com base em suposições, mas nós devemos buscar sempre qual é a vontade de Deus, o nosso posicionamento e qual é a vontade de Deus em cada situação. Quantas vezes nós já permitimos que o medo, que a ansiedade viesse nos dominar, né? Sem antes buscar a ajuda de Deus, buscar a ajuda de alguém que pode te ajudar em oração, investigar a situação com calma, evitando situação baseada na sua própria percepção. Sabe, às vezes você está com a percepção, mas sua percepção está errada. Às vezes você está com a suposição, mas sua posição está errada. Você tem que ver realmente com calma, né, sem desespero, ver realmente aquilo, como você deve se posicionar, perceber o que Deus está fazendo. Aqui claramente havia um mover de Deus. Deus, enquanto eles oravam, Deus respondeu. A Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. E nesse momento que houve um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão e todas as portas se abriram. E as correntes de todos os presos se soltaram. Você está vendo isso? Então, muitas vezes nós focalizamos sobre Paulo e Silas, e essa é a mensagem principal aqui, mas hoje Deus estava me despertando para o carcereiro. Ele também estava chegando salvação para ele, estava chegando salvação para toda a casa dele, mas nesse momento aqui, ele teve uma falsa interpretação, né? Ele não conseguiu interpretar, por quê? Porque era algo espiritual que ele não estava acostumado, e ele teve uma falsa suposição, ele teve uma conclusão precipitada. Essa é a palavra. E depois dessa conclusão precipitada, né, ele entrou em desespero. Mas logo o homem de Deus apareceu para ele e gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Talvez você que está aqui teve uma conclusão precipitada, e Deus está falando aí com você. Tome cuidado com essas conclusões precipitadas. E entenda que muitas vezes nós não estamos enxergando algo, que Deus está fazendo, algo que Deus está operando na nossa vida. Por falta de discernimento espiritual, muitas vezes, muitas pessoas tomam decisões precipitadas. Elas acham alguma coisa e começam a tomar as decisões precipitadas. Não deve ser assim com você, sabe? Se você está aqui nessa oração agora, essa é uma palavra para você. Ou é uma palavra de instrução que você deve dar para alguém. Talvez você teve uma falsa interpretação de uma situação ou de uma conclusão precipitada. E Deus está falando, não se desespere. Deus está agindo e está chegando salvação para você e para toda a sua casa. Você está ouvindo isso? Não se desespere, está chegando salvação para você e para toda a sua casa. O apóstolo Paulo aqui, a Bíblia diz que ele gritou, sabe? Eu estou aqui gritando bem alto para você, não faça nenhum mal a si mesmo, né? Porque Deus já está agindo. Não tire conclusões precipitadas, porque Deus muitas vezes age em coisas que nós não entendemos por um tempo. Uma outra coisa que interessante dentro disso, que eu quero enfatizar, é que quando o desespero vem, nós não conseguimos enxergar com os olhos de Deus. Nós não conseguimos entender a perspectiva de Deus sobre as situações, né? Então o carcereiro pensou que a vida dele estava arruinada, porque os prisioneiros, né, pela suposição dele, os prisioneiros tinham fugido. E ele não percebeu que Deus estava agindo, que Deus estava no controle. Quantas vezes nós também fazemos isso? Sem perceber que Deus está agindo, que Deus está no controle, nós caímos no desespero, né? Mas Deus te trouxe aqui nessa oração e trouxe você aqui para falar com você. Nós devemos lembrar que Deus, ele tem um plano de transformar até situações mais complicadas, até situações mais difíceis, em salvação, em bênção, em amadurecimento para a nossa vida. Você está ouvindo isso? Deus vai te amadurecer mais em tempos de desafio, às vezes, do que em tempos de muita calmaria, de muita tranquilidade, né? Deus tem um propósito em tudo. Se você tem um pedido de oração, escreve aqui: eu tenho meu pedido de oração. Sabe? Às vezes nós queremos sempre um resultado imediato, um resultado na hora, né? E assim facilmente a gente perde a perspectiva de Deus. Mas a Bíblia diz que
a verdade, né? A verdade liberta. E muitas vezes a verdade vai nos libertar de desesperos, de situações que foram criadas na nossa própria impressão. Sabe, quando a gente ora, a gente não fica enganado. Muitas vezes nós temos a nossa suposição, nós temos a nossa decisão precipitada, né? Nós temos o quê? Como eu estava falando com vocês aqui, nós temos as nossas conclusões precipitadas, mas no desespero a gente perde a visão de Deus, perde a perspectiva de Deus. Mas a verdade nos liberta. Quando Paulo grita para o carcereiro que não fizesse mal a ele mesmo, né, revelando que todos os prisioneiros estavam lá, a verdade é que a vida do carcereiro foi salva e abriu salvação para toda a sua casa, para toda a sua família. Eu lembro também que a minha família foi alcançada através da vida de um homem que estava pregando numa rádio. Esse homem pregou que Jesus curava, que Jesus continua curando. E meu avô estava com uma enfermidade, com 11 filhos para criar, e a partir daquele momento, sabe, ouvindo ali o programa de rádio, fé foi gerada no coração do meu avô, e ele foi até ao culto presencial, e ele foi curado, né? Depois disso, ele passou já algumas décadas aí servindo ao Senhor, e ele deixou os frutos também, né, do chamado que ele atendeu da parte de Deus. Depois se descobriu que ele tinha um chamado, ele atendeu um chamado de Deus sobre a vida dele. Você está vendo isso? Então muitas vezes uma situação onde você não vê mais possibilidade, como meu avô, para ele o médico disse que ele não poderia pegar mais nem 15 quilos, e que ele já estava praticamente assim, com a saúde muito prejudicada, segundo o olhar da medicina. Mas quando Deus entrou, ele recebeu cura, e Deus ainda usou a vida dele de uma maneira muito poderosa, e muitas pessoas da nossa família têm sido salvas através daquilo que Deus fez na vida do meu avô em um momento de desespero. Você está ouvindo isso? Em um momento de desespero, você precisa ter a perspectiva de Deus. Saber que Deus trabalha de formas, muitas vezes, que nós não entendemos. Na verdade, se você tem um pedido de oração, eu quero que você coloque aí agora, sabe? Quero que você coloque se você tem um pedido de oração, e Deus vai tirar toda a confusão mental, Deus vai tirar toda a falta de esperança, sabe? E Deus vai fazer algo poderoso sobre a sua vida. Então, não permita que falsas suposições ou que percepções equivocadas levem você ao desespero, sem entender que muitas vezes Deus está trabalhando. Confia que Deus está vendo algo completamente diferente, às vezes, do que nós estamos vendo. Mas também existe uma outra coisa, muitas vezes Deus nos revela a vontade dele em cada situação. Se você orar, não tem como, Deus vai se revelar para você. Se o inimigo está bagunçando aí com a sua cabeça, querendo fazer você tomar a decisão errada, você está aí tomando uma decisão precipitada, é o momento da gente tomar cuidado com isso, não é verdade? Tomando conclusão precipitada, está repreendido, destruído todo o mal em nome de Jesus. Vamos orar? Se você tem um pedido de oração, coloca aqui agora. Eu tenho um pedido de oração, nós vamos orar aqui juntos agora. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. O Senhor tem nos justificado, a sua misericórdia tem nos alcançado a cada manhã. Nós podemos sermos declarados filhos de Deus. Nós podemos sermos declarados também teus servos. Temos o privilégio de te servir. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, trabalhar na mente, trabalhar no coração de cada um aqui, que às vezes está em uma situação de desespero e às vezes não entende o que está acontecendo, mas eu creio que eu estou sendo uma voz para alguém que está aqui hoje, dizendo: evite conclusões precipitadas, porque isso que está acontecendo, Deus vai reverter para o seu bem, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha tocar sobre cada mente, sobre cada coração. Eu peço que o Senhor toque agora sobre o corpo físico. Eu peço que o Senhor libere as curas, os milagres agora. Se tem alguém aqui com alguma dor, eu dou uma ordem que essa dor seja paralisada agora. Eu peço agora, Pai, que o Senhor libere uma unção de curas, de milagres sobre cada um que está aqui agora, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada pedido de oração específico. Pessoas aqui que estão apresentando áreas das suas vidas, pessoas aqui que estão experimentando, que estão apresentando diante do Senhor pedidos de orações específicos. Nós apresentamos juntos aqui agora, diante do Senhor, e oramos pelo teu milagre, pelas curas, sobre as manifestações do Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui agora, em nome
de Jesus, em nome de Jesus. Eu declaro um tempo de milagres, um tempo de fortalecimento espiritual, um tempo de bênçãos em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você está ouvindo isso? Se você puder, você compartilha com alguém que Deus colocar no seu coração. Essa palavra pode ser uma palavra que alguém está precisando hoje. Situações de desespero que às vezes embaçam a visão das pessoas, né? E às vezes elas tomam conclusões precipitadas, decisões precipitadas. Então compartilha com alguém essa palavra agora e eu creio que vai ser bênção e Deus também vai recompensar você. Você está ouvindo isso? Aqui na descrição tem as formas de ofertar. E no primeiro comentário fixado, vou deixar uma oração especial para você, tá bom? Até o nosso próximo encontro, 8 da manhã, 7 da noite e 23 horas. Até lá!